Boa noite! Olá, boa noite, Sandra! Olá, como estás, minha linda? Boa noite aqui deste lado. Hoje estou aqui dos dois lados, em fase de teste, a fazer as reflexões da alma em direto para o Facebook e para o Instagram, na página da Escola de Desenvolvimento Humano. Então, uma boa noite a todos, a boa noite àqueles que vão chegando, que vão entrando. Boa noite a todos. Boa noite, Hilda. Boa noite, Vida. Boa noite, Liliana. Boa noite, Ana. Boa noite a todos. Então vamos dar início às reflexões de hoje. E hoje o tema que vos trago é um tema que de alguma forma nos faz muito sentido. Boa noite, Sónia! Hoje venho-vos falar sobre a serenidade. Hoje venho-vos falar e tentar inspirar-vos, e espero que consiga realmente causar essa inspiração em vós. Deixem-me só aqui ver se eu consigo alinhar. Ok, vamos então iniciar. Então, venho-vos falar sobre serenidade hoje, venho-vos falar de forma a inspirar-vos de alguma forma a encontrar a serenidade dentro de vocês. Eu sei que é algo que agora, nesta fase, é bastante desafiante, mas é possível, e efetivamente vamos começar aqui com algumas afirmações, inclusive, para nos inspirar, para atingirmos este estado de serenidade, não é? Então diz-nos assim, esta seguinte afirmação de Chuang Tse: aquele que quer viver o prazer sem a dor e a ordem sem a desordem não entende as leis do céu e da terra. Quem é que está tão zangado? Estou a ver uma cara zangada. Estou a ver aqui uma carinha zangada. É da Lara. A Lara está zangada, está angry. A Lara. Espero que ela se tenha enganado. Se calhar enganou-se aqui no bonequinho. Ok, então. Pegando aqui na frase do Chuang Tse, o que é que isto nos quer dizer? Quer-nos dizer que para nós podermos... Isto, não sei porque isto hoje promete, vai ser giro, porque tenho aqui as tecnologias a porem-me à prova. O Yuki, o gatinho cá da casa, também estava aqui a pôr à prova a minha serenidade. Estão a ver? É porque a gente não consegue viver a serenidade sem experimentar o oposto. A perfeição do universo no seu melhor. Então nós não conseguimos, e é um facto. Como é que nós vamos experienciar uma experiência de alegria sem ter a tristeza, não é? Porque a tristeza, que é o seu oposto, permite-nos de alguma forma também experienciar a alegria. Agora não quer dizer que a gente tenhamos que ficar sempre presos na emoção oposta, pelo contrário. Bem pelo contrário. Nós podemos experimentar e experienciar várias sensações de dor. Nós podemos até experienciar ao longo da nossa vida. Boa noite, Eugénia. Nós podemos até ao longo da nossa vida experimentar realmente várias sensações de tristeza, de dor, de mágoa, o ressentimento, mas efetivamente nós não precisamos ficar presos a essas emoções. Elas servem-nos para nós podermos também distinguir o seu oposto, para nós aprendermos o seu oposto. Nós não precisamos e nem necessitamos ficar agarrados e presos à dor. Nós conseguimos, sim, a partir dessa distinção, experimentar o seu oposto. Portanto, ao saber o que é a tristeza, eu também sei o que é a alegria. Então, esta, de alguma forma,
de interpretar, não é, as emoções negativas que nós vamos sentindo, não é, e perceber, dar-lhes até um significado também, um significado maior, mais elevado, que no fundo é exatamente este e que também acaba por estar na base também das leis espirituais e universais. Porquê? Porque nós estamos numa dimensão dual, nós estamos aqui no planeta Terra, nós estamos numa dimensão tridimensional em que nós realmente conseguimos experimentar a dualidade Yin-Yang, portanto, o princípio taoísta, não é? Yin-Yang, de Lao Tse. E nós podemos então experienciar a tristeza sabendo que ela me permite também aprender o que é a alegria, distinguir para saber o que é realmente a alegria. Boa noite, Inês. Não, estas pessoas ainda não entraram, ok. Boa noite, Sara. Eu sei que neste momento os nossos corações palpitam e não é propriamente de amor. Eu sei que os nossos corações palpitam. Boa noite, Ana Lúcia. E é de ansiedade. Sei que há muita pressão, muita angústia no peito neste momento da maioria das pessoas. De facto, a própria energia do planeta, a própria frequência do planeta, de facto está a testar muito a nossa resistência, está de facto a puxar muito por nós, todos de alguma forma estamos a ser puxados e convidados a experienciar os nossos limites. A minha serenidade a ser posta ao limite. Parabéns, Yuki, estás a conseguir! Obrigada! Ele aqui a testar a minha serenidade, a minha calma e a minha paz. Então, nós estamos a ser postos à prova, de facto, a própria frequência do planeta nos indica isso, nos ensina isso, nos diz isso. A Hilda diz que se nota. Pois nota-se. Porque nós estamos a ser de alguma forma, é como se nós estivéssemos. É muito comum até vocês nesta fase, vocês poderem estar a sentir como se estivessem a ser mesmo comprimidos, como se estivessem a ser mesmo quase às vezes, olá, boa noite, Filipe, como se estivessem a ser mesmo comprimidos, pressionados, às vezes esborrachados, esmagados. Nós podemos sentir realmente a Ana rir-se. É porque a casa está assim, quase, enfim, está aqui assim vandalizada pelo Yuki, porque não sei o que é que lhe deu agora, só pode ser mesmo para fazer jus ao tema que está aqui a ser trazido. Então, voltando à questão essencial, nós de facto estamos a ser de alguma forma espremidos, sim. Olá, boa noite, Beatriz. Estamos a ser espremidos, estamos a ser pressionados, estamos a ser levados ao limite. Mas porquê? Porque nós temos força e temos capacidade para superar aquilo que está a passar. Estamos a viver momentos históricos. E eu não me quero tornar muito repetitiva, mas é impossível neste momento não enquadrar-vos também naquilo que se está a passar na atualidade. Portanto, não vou também tapar o sol com a peneira, não vou evidenciar, eu não falo aqui muito nas palavras que mais se ouvem, por exemplo, nos noticiários, porque tenho consciência efetivamente também de que estaria a puxar uma energia da qual nós já estamos saturados. Por outro lado, é importante dar-vos ferramentas que vos ajudem também, de alguma forma, a superar e de alguma forma vos ajudem também a trazer esta serenidade, que é justamente o tema que eu estou a trazer para aqui. E não o trago por acaso, trago porque efetivamente no meu dia-a-dia deparo-me com pessoas que estão angustiadas, com pessoas que estão muitas em pânico, que estão realmente... Na maioria as pessoas estão realmente muito perturbadas por tudo aquilo que está a passar-se e que está realmente a acontecer na atualidade. E nós não podemos fingir nem dizer que não há, não podemos enfiar debaixo do tapete, porque efetivamente a coisa está a acontecer. E há pessoas que efetivamente dizem e acreditam não, que o vírus não existe. Pois então vos digo que a partir do momento que
nós verbalizamos algo, isso passa automaticamente a existir, isso começa a ser criado, ok? Então, mesmo que ele fosse uma ilusão, mesmo que fosse, como nos dizem algumas teorias, na sua boa fé e na sua crença, que efetivamente isto fosse tudo uma mentira, o que nós estamos a viver não é uma mentira, o que nós estamos a viver é de facto algo muito sério, o que nós estamos a viver é algo que nos está a puxar a todos ao limite. E eu gostava era que nós nos focássemos nisso, não é? E não propriamente na questão do vírus em si, não desvalorizando tudo aquilo que é necessário, todos os cuidados que são necessários operar e fazer agora, claro que sim. Mas eu gostava é que nós percebêssemos, não é, de que forma é que isto atua, qual é o impacto que isto tem em cada um de nós, e sendo que nós somos o todo, nós somos o coletivo, nós estamos todos unidos, quer queiramos, quer não, já percebemos isso, já percebemos que de facto precisamos uns dos outros, e nestas alturas mais do que nunca. Mas também vos lembro aquela maravilhosa frase, que depois da tempestade vem a bonança. Isto é uma lei também, é uma lei como o símbolo do infinito. Eu já falei aqui, o símbolo do infinito, que é o símbolo da escola, também de desenvolvimento humano, não é? Este símbolo, não é? Portanto, o subir e o descer, portanto, lá está, a tempestade, a bonança, elas fazem parte deste símbolo, fazem parte do yin e do yang, e nós estamos a viver exatamente essa dinâmica do yin e do yang também, o símbolo do infinito, porque de alguma forma estamos, não vou dizer presos, mas não há como escapar, porque é feito assim, ponto. Então, como é que nós podemos lidar com isto? De facto, é tentando manter-nos despertos, manter-nos acordados, quando eu digo despertos e acordados, é no sentido de nos lembrarmos disso, não é? De não nos deixarmos só cair na ilusão da matéria. Eu falo muito isto porque, de facto, é algo que eu também vejo que nos aprisiona muito, que mantém, capta muito a nossa atenção, e nós acabamos por nos focar, lá está, nas nossas tarefas do dia-a-dia, e nós descuramos muito a nossa parte espiritual, nós descuramos muito, e hoje em dia, infelizmente, isto até me vai levar agora aqui para um caminho um bocadinho mais polémico, que poderá mexer aí com alguns egos e poderá mexer aí também com muitas crenças de muitas pessoas, mas reparem, portanto, muitos de vocês, deve haver aí pessoas que naturalmente se fossem fãs da Doreen Virtue, por exemplo, eu vou falar nela, isto é polémico, mas vou tentar não me estender muito e ser objetiva. Reparem, a Doreen Virtue era uma autora, era uma das autoras mais bem-sucedidas da Hay House, a Hay House que pertence à Louise Hay. E efetivamente era uma das autoras mais bem-sucedidas, que mais vendia a nível do mundo inteiro. Portanto, ela tinha reconhecimento, ela tinha prosperidade, ela tinha tudo isso, não é? O que é que levou a Doreen Virtue de repente a virar costas a tudo isso? O que é que virou? Reparem, por mais que a gente tente de alguma forma dizer não, porque lhe fizeram a cabeça, porque ela entrou para uma seita, porque ela foi influenciada, porque ela está a ser iludida, seja o que for, tem que haver algo muito forte que leve uma pessoa de facto a virar costas a tudo aquilo que nós, a maior parte de nós, não é, seres humanos, perseguimos, que é de alguma forma o reconhecimento, o amor, o carinho das pessoas, a abundância financeira. Portanto, ela tinha tudo isso, ela tinha alcançado tudo isso. E ela, hoje em dia, o que é que ela nos diz? Para queimar todos os livros dela, para queimar todas as cartas dela, para deitar tudo fora. E eu não vou dizer para o fazerem, pelo contrário, não vou dizer para o fazerem, portanto, já na altura, quando tive conhecimento desta reviravolta que a Doreen Virtue tinha feito, tinha provocado na vida dela, e não só na vida dela, mas em muitas pessoas, porque ela causou a revolta em muitas pessoas, mexeu de facto com as convicções, com as crenças de muita gente, de milhares de pessoas, milhares, se calhar milhões até, de pessoas que ficaram muito revoltadas. Os egos ficaram todos aguçados, okay? Portanto, no fundo foram os nossos egos que ficaram extremamente calcados com esta mudança da Doreen, porque nós tínhamos-la como uma inspiração, nós tínhamos-la como uma orientadora, não é? E de repente a orientadora muda completamente a sua direção e converte-se
ao cristianismo, neste momento ao cristianismo ortodoxo, e resolve então seguir uma linhagem completamente diferente. E em todo o direito que há assisto, como é óbvio. Como é que nós gerimos isto, não é? É porque os nossos egos ficaram extremamente calcados e feridos, e talvez vocês não se apercebam que é realmente o ego que fica ferido nisto. Agora, ela tem todo o direito de encontrar a paz e a serenidade no caminho que ela escolher, como cada um de nós. Mas porquê é que eu vim aqui falar disto? Vim falar disto porquê? Porque vive-se a espiritualidade de uma forma ainda muito superficial. Porque vive-se a espiritualidade ainda, por exemplo, lá está, com base, por exemplo, numa tiragem de cartas, e atenção, pelo amor de Deus, não estou aqui a dizer nada contra, pelo contrário, também tenho na minha clínica pessoas que também o fazem, colegas que também o fazem, eu própria também posso e recorro se assim for. Aqui o ponto, e entendam o contexto e onde eu quero chegar, o que eu quero dizer é que não é apenas lendo um livro, não é apenas lançando uma carta, portanto, não é apenas, é uma forma efetivamente de, mas ainda é superficial para o trabalho que é necessário fazer, porque o trabalho que é preciso fazer é ao nível mais profundo e mais trabalhoso. Não quer dizer que tenha que ser uma coisa dolorosa, que tenha que ser uma coisa que custa, que árdua, que tem que se sofrer, que tem que se chorar. Não quer dizer, mas efetivamente podemos ter que passar por aí. Pode-se ter que passar realmente por aí. Porquê? Porque temos que descascar as nossas cascas de cebola, porque temos que partir a pedra cá dentro de nós, a pedra dura e rija que é o nosso ego. E todo esse trabalho é um trabalho que efetivamente vai às nossas entranhas e causa de facto alguma dor, é verdade. O sofrimento só é necessário e ele tem uma função maior. O sofrimento tem a função maior de nos limpar, de nos purgar. Ele funciona como uma peneira. Então, quando nós passamos pela linha do sofrimento, em algum momento em que o sofrimento é convocado a vir ter connosco, seja de que forma for, através do trabalho, de um relacionamento, seja da família, seja de uma memória, de uma experiência que nós tivemos, seja de que forma for que o sofrimento foi convocado a entrar na nossa vida, ele serve como uma peneira que no fundo vai permitir separar a poeira mais densa, não é? E vai permitir que a gente saímos mais purificados. Só que nós resistimos muito a isto, nós fugimos do sofrimento como o diabo foge da cruz. Problema, quanto mais a gente foge dele, parece que mais ele anda atrás da gente, não é verdade? Então o que é que nós temos a fazer aqui? Temos que integrá-lo. Temos que integrá-lo e aceitá-lo como uma dinâmica natural da vida, okay? Como uma dinâmica que de facto me traz um bem maior, que me vai trazer mais sabedoria. Não é? Quantos e quantos de nós, no meio de um grande sofrimento, quando choramos, quando libertamos aquela emoção, não sentimos um alívio enorme? Então, foi mais uma carga, foi mais uma casca de cebola que saiu de cima de nós e nós de alguma forma purificámos-nos. Então não há que fugir disto, de forma alguma não há que fugir disto, porque é como diz aqui Chuang Tse, aquele que quer viver o prazer sem a dor e a ordem sem a desordem, não entende as leis do universo, não entende as leis da vida. Porquê? Porque não há como escapar disto. Não há como escapar disto. E a serenidade é exatamente isto. É reconhecer que prosperidade e a tempestade e a bonança fazem parte da vida. Portanto, são as duas faces da moeda que é a vida. Então, nós nem nunca vamos ficar naquele estado eterno de felicidade, não é? Nós também não vamos ficar naquele estado eterno de tristeza. Nós não vamos ficar eternamente aqui a viver o coronavírus. Nós não vamos vivê-lo eternamente. Ele vai-se embora, é uma questão de tempo. Ele vai aqui fazer o que tem a fazer, entre aspas, e vai-se embora como todas as outras pandemias. Porque nós sabemos, basta olhar para a nossa história, é cíclico, de tempos a tempos há uma crise financeira, de tempos a tempos há uma doença. Portanto, até aqui não há nada de novo na realidade. É muito chocante para nós, porque já não nos lembrávamos, não é? Agora vou pegar aqui um bocadinho dentro da teoria da reencarnação. Quem acreditar vai entender neste sentido. Quem não acreditar, está tudo certo, interpretem como se fosse uma metáfora.
Então vamos supor, se nós já reencarnamos, nós já passámos por situações assim semelhantes e muito dolorosas. Estamos um bocadinho esquecidos e agora estamos aqui a ser reavivados novamente. E porquê é que a gente tem que passar isto novamente? Nós só temos que passar por isto novamente e isto só nos assusta, não é? Se nós realmente não tivermos aprendido a lição nas vidas anteriores. E é por isso que continuamos aqui na roda de reencarnação. Deixem-me ver se continuo com a net. Continuo. Ok. Então, como eu vos estava a dizer, nós só continuamos presos aqui a esta roda da reencarnação, não é? Quando nós continuarmos neste estado ainda tão denso, tão pesado, não é? Que nos puxa ainda cá para baixo e nós não conseguimos saltar, porque nós precisamos subtilizar-nos muito para poder saltar dessa roda, para podermos realmente avançar para outros estágios. Deixem-nos lembrar-vos um bocadinho também da evolução geral da humanidade. Deixem-vos lembrar que as pedras têm consciência, as flores têm consciência, as árvores têm consciência, a relva tem consciência, a terra tem consciência, os animais têm consciência. Nós temos consciência. Tudo o que existe tem uma consciência. Okay? Tudo o que existe tem uma consciência. E o que acontece é que a pedra vai querer evoluir dentro da consciência dela, mas ela já tem de alguma forma também essa programação, entre aspas, para a evolução. Se ela não a contrariar, se ela não resistir, ela vai continuar a evoluir. E o que é que vai acontecer a pouco e pouco? Ela vai começar a entrar no reino superior, no reino vegetal. Para se poder transformar, então, isso, para entrar no reino vegetal. Então transforma-se numa planta, numa erva, numa árvore. Portanto, vai evoluindo também dentro do reino vegetal. Não é? Do reino vegetal passamos para o reino animal. Okay? Isto. Portanto, dentro da perspectiva espiritual da evolução. Ora, dentro do reino animal, depois nós vamos então ambicionar, entre aspas, que a nossa consciência continue-se a expandir, a evoluir, até atingir então o ponto de ser humano. De ser humano. E depois do ser humano, o que é que o ser humano idealiza? O que é que o ser humano ambiciona? O que é que o ser humano quer? Do ponto de vista da consciência espiritual, o ser humano ambiciona entrar para o mundo angélico, entrar para o mundo celestial, onde a consciência é muito maior. No mundo celestial não há juízes, não há advogados, também não há roubos, ok? No mundo celestial, portanto, o plano mais próximo do divino, da criação divina, da inteligência divina, aí não é propriamente necessário haver nem advogados nem juízes, porque estamos a falar de seres com uma consciência superior à nossa. Nós é que infelizmente ainda andamos cá e ainda precisamos de ir ao castigo, não é? Ainda precisamos de ir ao castigo, tal como a criança, não é? Que vai para o quarto do castigo. Então os adultos também portam-se mal e também vão para o castigo. Aqui podemos dar o exemplo, por exemplo, de uma cadeia, não é? Ou, por exemplo, de alguma forma não conseguimos gerir ainda certos aspectos da nossa vida. Então temos que ir para um juiz, temos que processar alguém, temos que ainda passar pelo tribunal, porque ainda não conseguimos, a nossa consciência, ainda não conseguimos resolver isto sozinhos. Então ainda tem que ser alguém a resolver por nós. E reparem, isto significa que a nossa consciência, felizmente, ainda está muito aquém daquilo que é pressuposto ela evoluir. Claro que vamos continuar aqui presa à roda da reencarnação. Enquanto não encaixarmos tudo isto, enquanto nós não aprendermos realmente a sermos autorresponsáveis, autossuficientes, sabendo gerir esta preciosidade que é a vida, que vale ouro, não é? Enquanto nós não encaixarmos isso, nós não conseguimos ir para o nível a seguir. Tal como acontece na escola, continuamos a chumbar nos testes, não é? E a vida continua a mandar mais testes. Então é importante começarmos realmente a fazer estas reflexões, este trabalho de questionamento profundo, ok? Para realmente começar a levar as coisas a um nível superior. Okay? E para levar a um nível, agora vejam o paradoxo, é que para levar a um nível superior nós precisamos ir à profundidade.
Okay? Precisamos ir ao encontro da nossa sombra. Okay? Precisamos realmente fazer aqui um trabalho de purificação. E a purificação passa por todos os nossos 7 corpos, não é? Que precisam todos eles de ser limpos, precisam todos eles de ser purificados constantemente. Este trabalho precisa de ser feito e nós não escapamos dele. Okay? Não escapamos dele. Portanto, vamos arregaçar as mangas e vamos trabalhar para isso mesmo. A serenidade é atingida, é um estado atingido e no qual nós conseguimos permanecer há algum tempo, não é? Porque, efetivamente, todos estes estágios, lá está, são passagens que nós vamos fazendo, não é? São passagens, nem a alegria é eterna, nem a serenidade também é eterna, pelo menos aqui onde nós nos encontramos, não é? Então, isso só vai ser possível e só vai ser eterno quando atingirmos lá aquele patamar, o último nível. No último nível e depois, puf, aí sim passamos para esse estágio eternamente. Mas até lá há um caminho a fazer, até chegarmos a esse ponto de unificação total com a inteligência cósmica, com o todo, até chegarmos a esse ponto, há trabalho a fazer e há muito trabalho a fazer. Por um lado é bom porque significa que ainda vamos cá andar muito tempo. Agora, quanto tempo é que ainda queremos cá andar? Nós podemos, de facto, dar aqui uma boa acelerada. Podemos acelerar aqui bastante. Se nós fizermos aqui um trabalho em profundidade, não é? Confrontando o nosso ego, suavizando o nosso ego, colocando o ego ao serviço da alma. E questionem realmente as coisas, questionem aquilo que se está a passar, mas questionem no interior de vocês, não vale a pena perguntar lá para fora porque está o caos. Está o caos, é informação contra informação, está caótico. Então, mergulhem aí dentro de vocês para encontrarem as respostas, ok? E para tirarem de alguma forma o melhor ensinamento possível do contexto que nós estamos a viver na atualidade. Okay? Seja qual for o desafio que isso vos traz, porque eu sei que traz a todos. Não há ninguém que tenha saído aqui assim completamente ileso. Portanto, vamos fazer essas reflexões e vamos, como diz a Vera, super profundo, efetivamente. E quanto mais profundo nós formos, lá está o paradoxo, quanto mais fundo nós formos, mais alto nós conseguimos subir, mais evolução nós conseguimos atingir. Confrontando as nossas partes sombrias, aquilo que a gente coloca debaixo do tapete. Não vamos colocar debaixo do tapete. Um bom exercício, se vocês me questionarem coisas práticas, como é que isto que eu estou aqui a dizer, como é que isto é transportado para a prática do dia a dia? Bora lá, vou-vos dar aqui algumas dicas, algumas ideias. Muito simples. O que é que vos custa muito fazer? O que é que vos trucida? O que é que vos custa muito fazer? Uma coisa que vocês sintam que parece que vos estão a arrancar a alma, que vos custa a fazer. Vão lá e fazem. Vão lá e fazem. Okay? Atenção, dentro deste contexto, é claro, ok? Isto tem que ser contextualizado. Mas se é o quê? É falar com uma determinada pessoa, que me custa-me horrores falar ali com uma determinada pessoa do passado, custa-me imenso, eu nunca mais quero falar com aquela pessoa. Pois bem, vai lá, telefona-lhe e fala. Estás a sair da tua zona de conforto, estás a ir à tua profundidade, estás a superar a ti mesmo. Okay? Quando nós fazemos algo que é difícil para nós superamos-nos, nós saltamos de nível, superamos-nos. Okay? Isso ajuda-nos bastante também no plano da evolução. Porque daí nós temos que transcender as nossas limitações, temos que transcender o nosso ego, temos que transcender a nossa dor, o nosso orgulho, a nossa mágoa. Não interessa quem é que tem que pedir perdão. Vai lá e faz. O que interessa é tu estares em paz. E quebrar com aqueles laços negativos, com aqueles laços dolorosos que ainda se mantêm. Para que perpetuar isso? Vamos lá e vamos resolver isso.
Se me disserem, não, mas a pessoa está longe, etc. Pois, claro, há sempre imensas desculpas para esta situação também. Ok, não há problema. Então, vamos simplesmente desejar amor e o melhor para essa pessoa. Mas o melhor mesmo. Vamos mesmo projetar, imaginar a pessoa muito feliz. Vamos imaginar-nos, visualizar na nossa mente a pessoa extremamente feliz. Aquelas pessoas que de facto nos causaram dor, nos magoaram, nos feriram. Vamos trazer essas pessoas à mente e vamos colocá-las numa situação muito boa, numa situação favorável, numa situação em que elas se encontram imensamente e justamente felizes. Vamos invocar isso para elas. E aí sim nós estamos a trabalhar, nós estamos a transcender, não é? as nossas camadas, estamos a abrir mão da nossa razão, estamos a abrir mão da nossa dor, da nossa mágoa, por um ideal maior, que é a paz interior. Quanto custa a nossa paz interior? Pois é, a nossa serenidade e a nossa paz interior custa-nos exatamente isso. Custa-nos largar daquilo ao qual nós estamos apegados, àquela dor, àquela mágoa, àquela razão à qual nós estamos apegados. Então vamos lá abrir mão disso. Vamos! E é uma forma fantástica de nós realmente nos transcendermos e passarmos para os níveis seguintes. Pegar naquilo que nos dói. Eu faço isto hoje em dia até em pequeninas coisas. Por exemplo, vou-vos dar um exemplo. Vamos pôr na prática do dia-a-dia. Às vezes há uma coisinha ou outra que eu digo assim, não, vou deixar para amanhã. Ou então, agora estou a sentir preguiça, não, fica para depois. Mas a minha mente vai logo buscar. Não. Ela já sabe que isto é a minha mente, já vai logo buscar. Ela consegue racionalizar logo ali o que é que se está a passar. E perceber que, espera aí, olha, isto já é boicote, sabotagem, e basta estas perninhas do nosso dia-a-dia, nós deixarmos-nos ir por estas pequenas perninhas, para depois deixarmos entrar em nós justamente a preguiça, a sabotagem, o auto-boicote. Então nós temos que estar atentos no nosso dia-a-dia a estas pistas que a vida nos vai dando, e estas oportunidades que nós temos são pequeninos passinhos. Olha, como, por exemplo, despejar o lixo. Não, vou amanhã. Não. Vai hoje mesmo. Custa, está frio. Vai na mesma. Porquê? Porque a sensação de superação vai ser maior e vai ser mais compensadora face àquela sensação do comodismo. Então tu aí estás a transcender-te. Mais uma vez, estás a transcender as tuas camadas. Então, isto são formas práticas no dia-a-dia de enquadrar estes ensinamentos, de trazer estes ensinamentos na prática. E estou a partilhar convosco realmente muitas das coisas que eu faço com prática, porque lá está. Isto são coisas que no nosso dia-a-dia estão tão correntes, tão corriqueiras, que nós acabamos por não perceber que nós podemos agarrar nestas pequenas coisas para nos trabalharmos. Então, é nestas pequenas coisas que eu me vou trabalhando. Por exemplo, em que é que eu posso ajudar no meu dia-a-dia, no meu trabalho? Posso ajudar um colega? Então vou agarrar essa oportunidade. Não vou deixá-la escapar, porque eu sei que isso me vai fazer muito bem a mim. Pode não ser logo, porque, por norma, e uma das coisas que desmotiva muito os seres humanos aqui na Terra é não obter logo as suas recompensas pelo seu trabalho, pelo seu empenho espiritual. Então, de alguma forma, claro que se nós fazemos alguma atividade ou fazemos um reiki, etc., e depois há compensações, e não há nada de errado com isso. No entanto, o problema é que também não há aquela evolução que é pressuposto o ser humano atingir. Entendem a problemática? É porque, reparem numa coisa, vou-vos dar o exemplo da Louise Hay. A Louise Hay fez um trabalho espiritual espetacular. Porquê? Porque ela enfrentou imensas dificuldades. Ela teve que enfrentar muita coisa. Inclusive, claro que ela teve que enfrentar os seus medos,
para lançar os seus livros, porque naquela altura ninguém pegava nisto, hoje em dia toda a gente lê, mas na altura não. Ela tinha que enfrentar e ela enfrentou esses medos todos e realmente porque ela foi tão compensada e bem sucedida? Justamente resultado imediato que era ótimo. Pois era, Hilda, era ótimo, é verdade, é um facto, seria fantástico, mas não é bem assim que as coisas processam. Porquê? Um bebê ainda precisa de 9 meses para se conceber, para se fazer, não é? Uma planta leva o seu tempo também. Nós, os seres humanos, é que queremos com a nossa infantilidade, isto é um estado ainda de infantilismo, que nós queremos tudo para agora, para ontem, quer ficar rico hoje, para comprar a minha casa amanhã, para andar no carro amanhã, quero ter a minha saúde de volta já agora hoje. Não é assim que funciona. As compensações, as recompensas espirituais, elas vão vir no tempo e no espaço certos. Mas estava-vos a dar o exemplo da Louise Hay, fantástico exemplo dela. Porquê? Porque a Louise, ela teve que enfrentar muita coisa. Ela enfrentou uma época em que as pessoas não estavam abertas a isso. Ela enfrentou uma época em que ninguém queria tocar num doente de HIV. No entanto, ela juntava-os aos centenas e depois aos milhares a fazer palestras para ele, a fazer trabalhos espirituais com eles. O trabalho espiritual dela, sabem qual era? Era agarrar num espelho e ensinar estas pessoas a amarem-se e dizerem: eu amo-me, eu aceito-me, eu aprovo-me tal como sou. Pois é, na altura custava-lhes horrores. Na altura era um trabalho muito profundo, porque custava. Havia aquilo que é o chamado sacrifício. Mas hoje em dia está tão facilitado que, infelizmente, a espiritualidade está a ser vivida muito na superficialidade. Ok? Muito na superficialidade. E eu digo isto mesmo de boca cheia. Lamento, peço desculpa, sei que poderei irritar muitas pessoas. Lamento. Eu própria também já estive desse lado, eu própria também me irritava quando me diziam isto. E infelizmente tive que o aprender por mim própria, a perceber o que é que isto queria dizer. Mas eu estou aqui a explicar-vos o que é que isto quer dizer. Quer dizer que hoje em dia está tão banalizado, está tão facilitado, que se perdeu o trabalho de profundidade. Esta é que é a problemática dos tempos que correm atualmente e da New Age, inclusive até da New Age, que a Doreen Virtue ataca imenso a New Age. Ela ataca entre aspas, ela no fundo está a expor aquilo que ela pensa, não é? A gente ataca-se se nós nos sentirmos atacados, efetivamente. Mas se nós aprofundarmos para tentar compreender o que é que ela está a passar, a ideia que ela está a tentar passar é exatamente esta, ok? O trabalho espiritual é um trabalho de uma profundidade imensa. Não quer dizer que tenha que ser sofrido, não quer dizer que tenha que doer, mas dá trabalho, dá. E disso ninguém se livra. Ponto. Está dito. Está dito. Não nos livramos desse trabalho. Vai dar trabalho, mas é para se fazer. É arregaçar as mangas e onde está o trabalho? Eu vou fazer. E eu espero que entendam as minhas palavras. E espero que os vossos egos não distorçam. Espero que os vossos egos e que as vossas camadas deixem que as palavras entrem aí dentro do vosso coração. Porque aquilo que me acontecia a mim era que o meu ego funcionava como uma barreira que questionava tudo aquilo que estava a ser dito, mas questionava num sentido de: quem é este fulano para estar aqui a falar isto? Quem é esta pessoa para estar aqui a falar isto? Esta pessoa nem sabe o que é que está aqui a dizer. Porque eu que sei. E o que eu estudei? Eu estudei isto, eu estudei aquilo, eu tive curso disto, tive curso daquilo. E agora esta pessoa vem para aqui dizer isto? Eu questionava. Mas eu questionava desta forma. Eu questionava julgando. Eu não questionava analisando. E isto faz toda a diferença. Para a informação poder entrar dentro de nós e nós podemos beneficiar com ela. Porque na realidade nós podemos beneficiar de toda a informação, de todo o ensinamento. Hoje em dia, quando eu vou a uma formação, mesmo que eu já tenha dado aquela matéria, mesmo que eu já saiba aquela matéria,
Eu sei que se eu estou ali, alguma coisa eu tenho para aprender. Mesmo que eu já saiba a matéria de cor, eu posso ter um nível, por exemplo, de atitude interna. Para trabalhar a minha humildade, por exemplo. Para trabalhar, por exemplo, a minha capacidade de ouvir, a minha paciência de ouvir algo que eu até já sei. Mas não interessa. Eu permito que o outro diga, eu permito que o outro seja. Okay? Eu permito que o outro seja, que ele interprete o papel que ele está a interpretar. E eu vou ficar a interpretar o meu. Não vou deixar que a minha criança, que o meu ego infantil se queira de alguma forma superiorizar, se queira mostrar, queira, não, mas eu sei, não, olhem para mim porque eu sei. Percebem? Todas estas estratégias do nosso ego, porque o nosso ego é extremamente inteligente. O nosso ego é muito, muito, muito inteligente. Mesmo. E por ele ser tão inteligente, nós às vezes até achamos que já o contornamos, mas eu vos garanto que sim, em algum momento o meu ego, de tão inteligente que ele é capaz de ter intervido aqui também no processo e ter falado através de mim. Porque como vocês, também eu estou no caminho a aprender batalhas de egos diariamente, sim. Onde nós estamos, ele também está. Nós não o vamos conseguir aniquilar, mas nós podemos-lo doutrinar ao serviço da nossa alma. Assim aprendi com uma pessoa que foi uma grande mestre para mim, a Vera Faria, e entendendo e honrando o seu ensinamento, que muito sentido me faz e que passo para vocês também, por me fazer muito sentido. Então, vou-vos deixar a todos agora, deixo-vos com um abraço, com gratidão, e que realmente consigam cativar a serenidade dentro de vocês, alinhando-se com pensamentos de serenidade e com atitudes de serenidade também, atitudes de harmonia. Então, um grande bem-aja, uma boa semana para todos vós aí desse lado, aqui no Instagram e aqui no Facebook. Obrigada, um grande bem-aja. E vemo-nos então para a semana, na próxima quarta-feira. Obrigada!